Momentos com Deus, um momento de reflexão para todos os dias. (4 de abril). A salvação foi feita. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Um grito de triunfo ressoa nos pátios do céu. Anjos vêm e saem pelos corredores com a boa notícia. A guerra foi vencida, a salvação do homem foi providenciada. Os ecos ressoam por todo o universo. Todos os olhos atentos finalmente veem o caráter odioso, vil, maligno e satânico do anjo, que até então ainda sentia simpatia por ele. Na cruz de Cristo, o último elo com Satanás foi quebrado. Viu-se sua verdadeira intenção com sua rebelião que começou no céu. Ali foi possível ver qual era a causa do pecado e seu governo do mal que ele queria implantar. Lá viam todos os olhos do universo a maneira cruel como tratavam o Filho de Deus. Às vezes parecia que Jesus iria renunciar à cruz e que sua missão falharia. Mas quando ele pronunciou as palavras, "Está consumado", o grito de triunfo soou. A salvação estava feita. Jesus sofreu tanto, tomou o amargo cálice da ira de Deus, pisou sozinho na prensa de vinho e, diante de todos os poderes do mal presentes aos pés da cruz, pronunciou com sua voz que ainda lhe restava: "Está acabado." Essas palavras tinham um significado profundo que as pessoas não entendiam. Mas Satanás sabia que seu reino havia acabado, que o homem poderia ser resgatado, que a lei de Deus foi vindicada, que a misericórdia de Deus abraçou a justiça. Satanás mentiu dizendo que não se pode obedecer à lei de Deus, que sua lei era uma tirania, e não uma manifestação de amor. Agora, Jesus provou o contrário. Sua lei pode ser obedecida, e que Deus pode perdoar o pecador, sem deixar de lado sua própria justiça. Cristo entregou-se às mãos do Pai e morreu. Um grande terremoto sacudiu a terra, os túmulos foram abertos e os mortos dispersados. O Senhor havia morrido, mas ele garantira a vitória sobre o mal. Havia tristeza nos discípulos, mas no restante do universo. Entendia-se que essa morte era o golpe na cabeça da serpente, que Satanás nunca mais poderia atacar o universo, que a rebelião seria extinta para sempre, que o pecado não surgiria mais, quando Deus completasse sua obra de redenção. Concluído significa que a missão de Cristo na terra estava concluída, que ele viveu sem pecado, e que morreu como uma oferenda perfeita para limpar os pecados dos homens. Os anjos poderiam muito bem se alegrar ao olhar para a cruz do Salvador, pois, embora não compreendessem tudo naquela época, sabiam que a destruição do pecado e de Satanás estava para sempre assegurada, que a redenção do homem estava assegurada e que o universo era eternamente seguro. A salvação foi feita para você e para todo o homem. Mas a guerra ainda não acabou, Satanás ainda está na terra, e as batalhas precisam ser travadas por nós. Jesus providenciou a salvação para todos, mas recebê-la é uma questão de vontade de cada um. Você decide se aceita a salvação e se beneficia, ou se rejeita e se perde a si mesmo. Amém. Obrigado por ouvir este áudio. Convidamos você a compartilhar com seus contatos e visitar o site biblewell.com.